Olá, caros amigos, bem-vindo ao canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer estar com vocês, espero que estejam todos bem. Gente, vamos falar hoje, mais uma vez, do livro Alegria, a Arte de Ser Gente. Estamos na parte que fala de alegria e tristeza. Já fizemos vídeos sobre agilidade e preguiça e assim por diante. Agora vamos falar sobre alegria e tristeza. Nós já falamos dela, os conceitos, tá, gente? Já falamos do conceito dela, que tem aqui sobre alegria e tristeza, no conceito do bem oculto, sobre alegria e tristeza. Agora vamos falar exemplos dos nossos mestres. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, é um livro do Arte de Ser Gente, do Davi Weitzman, tá, gente? Então vamos aqui, vamos para frente, tá, gente? Vem comigo. Exemplos de nossos mestres. Certo Hassid estava estudando a lei que declara que todo judeu deve abençoar a Deus por tudo que acontece em sua vida, pois devemos não ter a fé mesmo nos momentos mais difíceis. Entretanto, no fundo, ele não entendia como seria possível abençoar e não perder a fé em momentos de adversidade. Decidiu então procurar seu mestre, o grande Magni de Mesrit, e que ele disse: sua pergunta pode ser respondida por um aluno meu, o Rebbe Zushi. O Hassid pensou que Rebbe Zushi deveria ser um grande rabino e perguntou onde ele morava. O mestre informou então Hassid que tal aluno residia em uma pequena cidade da Ucrânia chamada Anipol. Vá até lá e encontrará a resposta. Eu acrescentou Hassid. Seguiu viagem para Anipol imediatamente, certo? Que Rebbe Zushi seria o grande rabino da cidade. Chegando lá, ele perguntou pelo sábio para um grande número de pessoas, e depois de muitas negativas, finalmente informaram o endereço do beco, do subúrbio onde ele morava. Ao encontrar no local, Hassid viu a entrada da casa crianças vestindo roupas rasgadas e sem sapatos. A casa também estava em péssimas condições, cheia de goteiras. Quando entrou, duvidou que estivesse no lugar certo, mas viu então um velho que estava estudando. O senhor é o Rebbe Zushi? O velho assentiu, pois eu tenho uma pergunta. E o Magni de Mesrit mandou-me perguntar ao senhor: como pode a lei obrigar um homem que passou dificuldades a abençoar a Deus? Rebbe Zushi declarou que não compreendia a questão do Hassid, posicionando-se com maior clareza. Estou lhe dizendo isso porque nunca passei por dificuldades, nunca tive problemas, não sei o que significa passar por adversidades. Acho que você veio ao endereço errado. Ao ouvir isso, o Hassid agradeceu e disse que já havia obtido a resposta que desejava e voltou para casa. Rebbe Zushi, de fato, passava por sérias dificuldades, mas não os encarava como tais. Seu nível de espiritual era muito elevado, sem dúvida, mas a lição para todos nós é clara. A intensidade de nossos problemas depende de como lidamos com eles. Vocês estão entendendo, gente? Você está sabendo lidar com o seu problema? Você está sabendo lidar com a tua vida? O que acontece, o assunto. Às vezes as adversidades vêm para nos dar uma grande lição. Você vai perder a tua emuná, a tua fé que você é monoteísta, um Deus vivo. Vai deixar a inclinação atrapalhar o contato direto que você tem com Hashem. Não, deixa não. Aqui o exemplo do Rebbe Zushi. E o Hassid foi entendendo. Na época do Talmud, viveram dois homens cujas histórias eram semelhantes, porém sob ângulos diferentes. Um era Rabi Akiva e o outro Rabi Nahum. Ambos eram célebres pelas expressões que diziam quando algo dava errado. Rabi Akiva tinha o costume de dizer: Kog Yavid Ramaná, Letave Avid, tudo que Deus faz é para o bem. Já Rabi Nahum exclamava: Ganzu Letová, isto também é para o bem. Então, frequentemente, a ponto de as pessoas o chamarem de Ish Ganzu, o homem do Isco também. Relatam os sábios que em uma de suas viagens, Rabi Akiva veio numa cidade para se hospedar e não foi aceito. Hospedaria após outra. Todas o recusavam, cada vez que o seu pedido era rejeitado, ele repetia: tudo que Deus faz é para o bem.
Ao anoitecer, Sequer conseguiram hospegar-se na cidade, mas sem desesperar, ele decidiu se acomodar no mato. Acendeu então uma vela para escutar Corá e colocou ao seu lado o galo que trazia para despertá-lo. Ao amanhecer, a fim de prosseguir na sua jornada, porém seus planos foram frustrados, porque durante uma noite um vento forte apagou a vela e o galo foi comido por uma raposa. Tudo isso não o convenceu a desacreditar que tudo o que acontece é para o bem. Pela manhã, Rabi escutou uma grande algazarra e viu que um bando de ladrões estava saqueando a cidade e levando os habitantes como prisioneiros. Nessa hora ele percebeu, se estivesse na cidade, certamente seria levado como prisioneiro. Se o galo não tivesse sido devorado pela raposa e a vela não tivesse apagado, ele não poderia ter passado despercebido. O bando certamente teria descoberto na floresta, assim ele viu de suas maiores crenças ser confirmada. A história do nosso segundo sábio, Rabi Nahum, começa quando ele foi feito pelos sábios de Israel como representante de uma delegação judaica enviada a Roma, que havia emitido decretos muito severos contra o povo. Ele aceitou a missão, encarando-a como um desafio e passou a procurar estratégias para amenizar ou mesmo anular essas medidas perversas. A comunidade judaica de Israel preparou então uma caixa com joias, diamantes, pérolas e muitos objetos valiosos para presentear o imperador romano. Rumo à Itália, foi preciso parar em uma hospedaria cujo dono, um homem bastante esperto, notou que a caixa que o Rabi carregava deveria conter uma carga muito valiosa. Confirmando suas suspeitas, ele não hesitou em roubar todo o conteúdo da caixa e colocá-la por areia. No decorrer do restante da viagem, Rabi Nahum veio a perceber então que, em vez das preciosidades, estava levando ao imperador uma caixa de areia. E mesmo assim, ele disse, Ganzu Letová, e prosseguiu a viagem até o seu destino. Chegando a Roma, ele intercedeu pela causa dos judeus perante o imperador e negou-lhe a caixa. Ao ver a areia que tinha dentro da caixa, o romano ficou profundamente ofendido e ordenou sua prisão imediata. Assim que decretou a prisão do sábio, um soldado interrompeu o procedimento alertando. E se esta areia não for uma areia qualquer, afinal, os judeus não seriam tolos a ponto de mandar de Jerusalém uma porção da terra deles. É um povo inteligente, talvez seja essa famosa areia que o patriarca Abraão usou na guerra contra os 5 reis, sobre a qual se diz que ao ser retirada para cima, cada grão se transformava em flechas. O imperador ponderou a respeito do argumento do soldado, pois já que os romanos estavam sempre guerreando, essa areia poderia ser pescada em uma das frentes da batalha, por uma série de circunstâncias, o que eles esperavam de fato aconteceu. Os romanos acreditaram ter vencido a batalha graças à areia. Dessa forma, Rabi Nahum obteve mais êxito em sua missão e voltou muito recompensado em sua segurança para Israel. Ao analisarmos essas duas situações, constataremos uma diferença fundamental entre a postura dos sábios. Rabi Akiva dizia que tudo que Deus faz é para o bem, mas ele só percebia que isso era verdade algum tempo depois do ocorrido. Apenas ao ver a cidade saqueada, ele pôde compreender que realmente todos aqueles aparentes infortúnios anteriores haviam sido para o bem. Já Rabi Nahum foi capaz de perceber imediatamente que a areia pelo qual as preciosidades haviam sido substituídas era o bem em si. Para tentar esclarecer esse ponto de vista, tomemos o exemplo de uma pessoa que passa por um procedimento cirúrgico. Se assistimos apenas à operação, só conseguimos ver que a intervenção imprime dor e sofrimento. Posteriormente, ao ver seus resultados, entendemos que ela foi necessária para a recuperação do paciente. Esse é o caso do Rabi Akiva, que somente percebe a bondade divina decorrido algum tempo. Imagine agora outra situação em que alguém caminha pela rua e, de repente, ouve o berro de um bebê chorando, vindo de uma das casas. Essa criança parece sofrer razão de algum mal que esteja lhe acometendo. Entretanto, se observarmos a cena por um minuto, percebemos que a mãe da criança está tentando alimentá-lo, mas como o bebê é muito pequeno, ele não entende o que está acontecendo, a colher o incomoda, por isso ele chora. Naquele exato momento, o que a mãe está fazendo é algo benéfico, mas a criança não é capaz de compreender. Algumas situações exigem que amadureçamos para enxergarmos em retrospectiva que aquilo de fato era bom enquanto acontecia. O fato em si não mudou mais a nossa percepção do que acontece à nossa volta. Molda a forma como julgamos a natureza e que lhe atribuímos. Vale retomar o exemplo da cirurgia. Imaginemos um índio que nunca viu uma operação e
que na primeira vez vai a uma cidade grande, é levado diretamente para o centro cirúrgico de um hospital. Tudo que ele vê são 5 pessoas vestidas de branco com o rosto semicoberto, segurando seringas bisturis na mão, em volta de um homem ensanguentado, desacordado, deitado numa cama. O que ele poderia pensar? Certamente aquele grupo de pessoas é um bando de assassinos, homens escrupulosos e, sobretudo, perigosos. Mas o que o índio não sabe é que a perna daquele paciente estava profundamente comprometida. Àquela altura, mesmo o paciente implorava para que a lesão fosse removida, porque não suportava mais a dor e ela lhe causava. O que ocorre com o índio é que ele tem uma visão parcial da situação, assim como o grande Moshe, que não entendeu onde estava a justiça divina, somente quando Deus lhe mostrou a visão global, ele pôde entender. Em 1979, um avião decolou de Chicago, explodiu 17 minutos depois, fazendo 272 vítimas. Na ocasião, os jornais publicaram a história de uma pessoa que chegou tarde ao aeroporto, com a passagem em mãos prontas para embarcar, mas que perdeu o voo, porque de alguma forma o avião estava lotado. A pessoa ficou naturalmente irritada e passou a gritar e amaldiçoar todos os funcionários da companhia. 17 minutos depois, entretanto, ela beijando, todos agradecendo a Deus por não ter podido embarcar. Bastaram 17 minutos para perceber inequivocadamente a presença da mão divina. Episódios dessa natureza acontecem frequentemente em nossas vidas. Não raros ficamos aborrecidos quando deixamos de comprar um terreno, um apartamento ou um bem qualquer, mas depois de algum tempo percebemos que o sócio não teria sido bom, como havíamos pensado. Obviamente, ficamos bem mais próximos de Rabi Akiva, que chegava a Bongari somente depois de certo tempo, na rua Shkanzu, e Rabi Zuz, por outro lado, conseguiram ver a mão divina dentro da própria universidade. Para conseguirmos fazer o mesmo, é preciso que nos coloquemos em um plano espiritual mais elevado. Então, gente, nós estamos vendo aqui, gente, que se nós nos colocarmos num plano espiritual elevado, nós vamos entender que tudo nessa vida é Hashem, tudo é para o bem. Então, não deixe nada fazer você perder a Muná. Não deixe nada fazer com que o teu coração se esqueça. Mas confia, Hashem, como diz o Rebbe de Lubavitch, para todo otimista virtuoso, nunca existirá fracasso. Tudo de bom, gente. Até a próxima. Fica conosco nossa Bix Friburgo, aqui na cidade de Friburgo, região oceânica do Estado do Rio de Janeiro. Esteja também na Academia de Noé, na plataforma Benô Brasil, com o nosso Raviá, com o gerente Scarlett, também nas reuniões lá na Pavuna, no Vilagem Comissário Gênesis, grupo de estudo também do Benelô Brasil, lá em Niterói, né, com o Fábio Machado, e também aqui na região de Pádua e por todo o Brasil, tá, gente? Tudo de bom, que a Hashem vos abençoe. Meu nome é Cláudio César dos Santos, emissário do Movimento Benelô Brasil, na cidade de Friburgo, né? Javier Cogeric, meu supervisor, e Morel Tomasso Braga, meu mentor. Tudo de bom, que a Hashem vos abençoe. Tchau, tchau, tudo de bom, até a próxima, mas já.